A lógica opaca da natureza. Enquanto eu escrevo esse livro, o biólogo Craig Venter está envolvido na criação de vida artificial. Ele realizou experimentos e apresentou-os em um famoso artigo intitulado Criação de uma célula bacteriana controlada por um genoma sintetizado quimicamente. Eu tenho um imenso respeito por Craig Venter, a quem considero um dos homens mais inteligentes dentre nós e um realizador no sentido pleno da palavra. Mas dar esses poderes aos falíveis seres humanos é semelhante a entregar um monte de explosivos a uma criança pequena. Se eu bem entendo essa questão, para os criacionistas, isso deve ser um insulto a Deus. Mas, além disso, para os evolucionistas, isso certamente é um insulto à evolução. E para os probabilistas, como meus colegas e eu, isso é um insulto à prudência humana. O início da fonte de todas as exposições a cisnes negros. Deixem-me repetir aqui o argumento em um parágrafo, a fim de torná-lo mais claro. A evolução processa-se por bricolagem, ou ajustes indiretos e convexos, inerentemente robustos, ou seja, atingindo ganhos potenciais e estocásticos, graças a erros contínuos, repetitivos, pequenos e localizados. O que os homens vêm fazendo com a ciência realizada de cima para baixo, ao estilo comando e controle, tem sido exatamente o contrário. Intervenções com efeitos de convexidade negativos, ou seja, a conquista de certos pequenos ganhos, por meio da exposição a enormes erros potenciais. Nosso registro de compreensão dos riscos em sistemas complexos, biologia, economia, clima, tem sido lamentável, marcado por distorções retrospectivas. Só entendemos os riscos após a ocorrência do dano e ainda assim continuamos cometendo os mesmos erros. E não há nada que me convença de que temos conseguido melhorar o gerenciamento de riscos. Nesse caso particular, devido à escalabilidade dos erros, estamos expostos à mais selvagem forma de aleatoriedade possível. Simplesmente não se deveriam dar brinquedos explosivos aos seres humanos, como bombas atômicas, derivadas financeiras ou ferramentas para criar vida. Culpado ou inocente? Deixem-me tratar do último ponto novamente, mas de modo um pouco diferente. Se existe algo na natureza que não entendemos, é bem provável que isso faça sentido de maneira mais profunda, além de nossa compreensão. Portanto, há uma lógica inerente às coisas naturais, que é muito superior à nossa. Da mesma forma que existe uma dicotomia na lei, inocente até que se prove culpado, em vez de culpado até que se prove inocente, permitam-me formular minha regra da seguinte forma. O que a Mãe Natureza faz é rigoroso até que se prove o contrário.
O que os seres humanos e a ciência fazem é imperfeito até que se prove o contrário. Vamos acabar com esse negócio da merda de, entre aspas, evidências. Se alguém quiser falar sobre o, entre aspas, estatisticamente significativo, nada neste planeta pode estar tão próximo ao estatisticamente significativo quanto a natureza. Isso é indeferência ao seu desempenho e à sua pura significância estatística, fruto de sua enorme experiência, a maneira como ela conseguiu sobreviver aos eventos do tipo cisne negro. Portanto, suplantá-la requeriria uma justificativa muito convincente de nossa parte, e não o contrário, como comumente se faz. E por isso é muito difícil vencê-la com argumentos estatísticos. Como escrevi no capítulo 7, na discussão sobre procrastinação, podemos invocar a falácia naturalista quando se trata de ética, mas quando se trata de gerenciamento de riscos, não. Nota: um erro comum é argumentar que o corpo humano não está perfeitamente adaptado, como se essa questão tivesse consequências para a tomada de decisão. Não é esse o ponto aqui. A ideia é de que a natureza é computacionalmente mais capaz do que os seres humanos, e provou ser assim. Não que ela é perfeita. Basta olhar para ela como a mestre da tentativa e erro de alta dimensão. Fim da nota. Deixem-me insistir nessas violações da lógica em nome das, entre aspas, evidências, por conta de sua gravidade. Não estou brincando. Assim como enfrento a chocante pergunta: você tem evidências? Quando questiono determinado tratamento artificial, como colocar gelo sobre um nariz inchado, no passado muitos enfrentaram a pergunta: você tem evidências de que a gordura trans é prejudicial? E precisaram produzir provas. E foram obviamente incapazes de fazê-lo, pois levou décadas até que o mal se tornasse evidente. Essas perguntas muitas vezes são formuladas por pessoas inteligentes, até mesmo por médicos. Assim, quando os atuais habitantes da Mãe Terra querem fazer algo contrário à natureza, eles são os únicos que precisam produzir as evidências, caso consigam. Tudo que não é estável ou é passível de rompimento teve amplas chances de se romper ao longo do tempo. Além disso, as interações entre os componentes da Mãe Natureza tiveram de ser moduladas de forma a manter vivo todo o sistema. O que emerge, depois de milhões de anos, é uma maravilhosa combinação de solidez, antifragilidade e fragilidade local. Sacrifícios feitos em uma área para que a natureza funcionasse melhor. Nós nos sacrificamos em prol de nossos genes, trocando nossa fragilidade por sua sobrevivência. Nós envelhecemos, mas eles ficam jovens e cada vez mais adaptados fora de nós mesmos. As coisas se rompem em pequena escala o tempo todo, a fim de evitar catástrofes generalizadas em larga escala. Alegando a ignorância da biologia, a fenomenologia.
expliquei que a fenomenologia é mais poderosa do que as teorias e deveria levar à formulação de políticas públicas mais rigorosas. Deixem-me ilustrar isso aqui. Eu estava em uma academia de ginástica em Barcelona, ao lado do sócio majoritário de uma empresa de consultoria. Uma ocupação baseada em construir discursos e em racionalização ingênua. Como muitas pessoas que perderam peso, o rapaz estava ansioso para falar a esse respeito. É mais fácil falar sobre teorias de perda de peso do que cumpri-las. O sujeito disse-me que não acreditava em dietas como a Atkins, de baixo consumo de carboidratos, ou o método Duncan, até ter sido informado do mecanismo da, entre aspas, insulina, o que o convenceu a embarcar no esquema. Ele perdeu então 14 quilos. Precisou esperar por uma teoria antes de partir para qualquer ação. E isso apesar das evidências empíricas mostrando que as pessoas perdiam 45 quilos evitando carboidratos, sem alterar sua ingestão total de alimentos, apenas a composição. Ora, sendo o exato oposto do consultor, acredito que apontar a insulina como causa é uma teoria frágil. Mas a fenomenologia, o efeito empírico, é real. Deixem-me apresentar as ideias da escola pós-clássica dos empiristas céticos. Nós somos feitos para acreditar em teorias. Mas as teorias vêm e vão. A experiência permanece. As explicações mudam o tempo todo. E mudaram o tempo todo na história, por causa da opacidade causal, a invisibilidade das causas. Com as pessoas dedicando-se ao desenvolvimento incremental de ideias, acreditando que sempre tiveram a teoria definitiva. A experiência permanece constante. Como vimos no capítulo 7, o que os físicos chamam de fenomenologia do processo é a manifestação empírica, sem levar em conta a forma como ela se vincula às teorias gerais existentes. Tomemos, por exemplo, a seguinte afirmação, inteiramente baseada em evidências. Se você ganhar músculos, pode comer mais sem ter mais depósitos de gordura em sua barriga, podendo devorar costeletas de cordeiro sem precisar comprar um cinto novo. Mas no passado, a teoria para racionalizar isso era: seu metabolismo é maior, pois os músculos queimam calorias. Atualmente eu tenho ouvido: você se torna mais sensível à insulina e armazena menos gordura. Insulina, grande insulina. Metabolismo, grande metabolismo. Outra teoria vai surgir no futuro. E alguma outra substância também vai aparecer, mas exatamente o mesmo efeito continuará a prevalecer. O mesmo vale para a afirmação: o levantamento de pesos aumenta a massa muscular. No passado, dizia-se que o levantamento de pesos causava microrruptura dos músculos, com a cura e o aumento de tamanho subsequentes. Hoje, algumas pessoas discutem a sinalização hormonal ou os mecanismos genéticos. Amanhã elas discutirão outra coisa. Mas o resultado sempre foi o mesmo:
e continuará sendo o mesmo. Quando se trata de discursos, o cérebro parece ser a última província dos teóricos charlatões. Adicione neuro alguma coisa a um campo e, de repente, ele cresce em respeitabilidade e se torna mais convincente. Pois, a partir daí, as pessoas terão a ilusão de uma forte relação causal. Mas o cérebro é complexo demais para isso. Ele é, ao mesmo tempo, a parte mais complexa da anatomia humana e aquela que parece mais suscetível às causalidades idiotas. Christopher Chabris e Daniel Simons chamaram minha atenção para as evidências que eu estava procurando. Seja qual for a teoria, se ela tiver uma referência implícita aos circuitos do cérebro, vai parecer mais científica e mais convincente, mesmo quando for apenas um psiconeurofalatório aleatório. Mas essa causalidade está altamente enraizada na medicina ortodoxa, da forma como foi tradicionalmente construída. Diz Avicena em seu cânon, que em árabe significa lei. Temos de saber as causas da saúde e da doença, se quisermos fazer da medicina uma ciência. Estou escrevendo sobre saúde, mas eu não quero depender da biologia além do mínimo necessário, não no sentido teórico. E acredito que minha força estará aí. Pretendo compreender apenas o mínimo possível para dar a devida atenção às regularidades da experiência. Assim, o modus operandi de cada empreendimento é permanecer tão robusto quanto possível diante das mudanças nas teorias. Deixe-me repetir que o meu respeito à Mãe Natureza baseia-se inteiramente na estatística e no gerenciamento de riscos, ou seja, mais uma vez, na noção de fragilidade. O médico e ensaísta Eugène Le Fanu mostrou como nossa compreensão dos processos biológicos cresceu na mesma proporção do declínio das descobertas farmacêuticas, como se as teorias de racionalização fossem promovendo a cegueira e, de alguma forma, certa incapacidade. Em outras palavras, temos um problema de madeira verde na biologia. Agora, um pouco de história da medicina antiga e medieval. A medicina costumava ser dividida em 3 tradições. Os racionalistas, que eram baseados em teorias pré-estabelecidas, na necessidade de entendimento global de para que as coisas eram feitas. Haviam os empiristas céticos, que recusavam as teorias e eram céticos às afirmações sobre o não observado. E os metódicos, que ensinavam uns aos outros algumas heurísticas médicas simples, livres de teorias, e encontravam uma maneira ainda mais prática de ser empiristas. Embora as diferenças possam estar exageradas pela categorização, é possível olhar para as 3 tradições não como abordagens inteiramente dogmáticas, mas sim como diferenciadas em seu ponto de origem. O peso das crenças anteriores. Algumas têm início com teorias, outras com evidências. As tensões entre as 3 tendências sempre existiram ao longo do tempo,
E eu me coloco diretamente no campo dos que tentam justificar o ponto de vista dos empiristas, que, como uma escola filosófica, foram engolidos pela antiguidade tardia. Tenho tentado reavivar as ideias de Hernesídemo de Knossos, Antíoco de Laodiceia, Menódoto de Nicomédia, Heródoto de Tarso e, é claro, Sexto Empírico. Os empiristas insistiam no, entre aspas, eu não sabia, enquanto lidavam com situações não exatamente observadas no passado, isto é, em condições praticamente idênticas. Os metódicos não tinham as mesmas restrições contra a analogia, mas permaneciam cuidadosos. Os antigos eram mais cáusticos. Esse problema da iatrogenia não é novo, e os médicos têm sido, tradicionalmente, alvo de zombarias. Em seus epigramas, Marcial nos dá uma ideia do que era considerado um problema da especialidade médica em sua época. Abre aspas. Pensei que Diaulos era médico e não um carregador, mas para ele tudo parece ser a mesma coisa. Fecha aspas. Ou, abre aspas, eu não me sentia doente, Símaco. Agora me sinto, depois de seu socorro. Fecha aspas. O termo grego pharmakon é ambíguo, pois pode significar tanto veneno quanto cura, e foi usado como um trocadilho pelo médico árabe Ruhawi para alertar contra a iatrogenia. Temos um problema de atribuição quando a pessoa imputa os resultados positivos às suas próprias habilidades e os fracassos à sorte. Nicocles, já no século IV a.C., afirmou que os médicos reivindicavam a responsabilidade pelo sucesso e culpavam a natureza ou alguma causa externa pelo fracasso. A mesma ideia foi redescoberta por psicólogos cerca de 24 séculos depois, sendo aplicada a corretores, médicos e gestores de empresas. Segundo uma antiga lenda, prestes a morrer, o imperador Adriano exclamava continuamente que foram seus médicos que o haviam matado. Montaigne, mais do que tudo um sintetizador dos escritores clássicos, preencheu seus ensaios com inúmeras histórias. Perguntaram a um lacedemônio o que o fizera viver por tanto tempo e ele respondeu: ignorar a medicina. Montaigne também detectou o problema de agentividade, ou o motivo pelo qual a última coisa que um médico precisa é que o indivíduo esteja saudável. Abre aspas. Nenhum médico obtém prazer com a saúde de seus amigos, escreveu o antigo sátiro grego. Nenhum soldado com a paz de sua cidade, e por aí vai. Como medicar metade da população? Lembre-se de quanto um médico pessoal pode matá-lo. Vimos na história da avó nossa incapacidade de distinguir, dentro de nosso raciocínio lógico, embora não em ações intuitivas, entre a média e as outras propriedades mais ricas daquilo que observamos.
Certa vez eu estava participando de uma celebração em um almoço na casa de campo de um amigo, quando alguém apareceu com um aparelho portátil de medicação da pressão arterial. Tentado, medi a minha pressão, e ela acabou se revelando um pouco mais alta do que a média. O médico que estava ali presente na festa e tinha um temperamento muito amigável, imediatamente pegou um pedaço de papel e começou a prescrever alguma medicação para baixá-la. Mais tarde eu joguei a receita no lixo. Depois comprei o mesmo aparelho de medição e descobri que minha pressão arterial estava muito mais baixa e, portanto, melhor do que a média, com exceção de uma vez ou outra quando atingia o pico episodicamente. Em suma, apresentava alguma variabilidade, como tudo na vida. Muitas vezes essa variabilidade aleatória é confundida com informação, levando, portanto, a uma intervenção. Façamos uma reflexão, mas sem qualquer suposição sobre o vínculo entre a pressão arterial e a saúde. Além disso, assumiremos que a pressão normal é um número determinado, conhecido. Considere um grupo de pessoas saudáveis. Suponha que, devido à aleatoriedade, em metade do tempo, a pressão de uma determinada pessoa ficará acima daquele número, e na outra metade do tempo, para a mesma pessoa, a medição vai ficar abaixo. Assim, em cerca de metade das visitas ao médico, ela vai indicar o alarmante acima do normal. Se o médico prescrever automaticamente a medicação nos dias em que os pacientes estiverem acima do normal, metade da população normal estará sob os efeitos do medicamento. E observe que estamos quase certos de que sua expectativa de vida será reduzida em função de tratamentos desnecessários. É evidente que eu estou simplificando. Médicos mais sofisticados estão cientes da natureza variável das medições e não prescrevem medicação quando os números não são convincentes, embora seja fácil cair na armadilha e nem todos os médicos sejam sofisticados. Mas esse exemplo abstrato pode mostrar como as visitas frequentes ao médico, especialmente fora das situações de doenças com risco de vida ou de problemas incômodos, da mesma forma que o acesso frequente às informações podem ser prejudiciais. Esse exemplo nos mostra também o processo descrito no capítulo 7, por meio do qual um médico acaba matando o paciente simplesmente por reagir de maneira exagerada ao ruído. Isso é mais sério do que se pensa. Parece que a medicina tem muita dificuldade de entender a variabilidade normal em amostras. Às vezes é difícil traduzir na prática a diferença entre o estatisticamente significativo e o efetivamente significativo. Determinada doença pode marginalmente reduzir a nossa expectativa de vida, mas também é possível que faça isso diante da alta significância estatística, provocando pânico, quando na verdade o que todos esses estudos podem estar dizendo é que foi estabelecido com uma margem estatisticamente significativa que em alguns casos, digamos 1% dos casos, os pacientes podem ser prejudicados por aquela doença. Reformulando: a magnitude do resultado, a importância do efeito, não é captada pelo que se denomina significância estatística, algo que tende a iludir os especialistas. Precisamos observar as duas dimensões,
o quanto uma condição, como a pressão arterial, um pouco acima do normal, está propensa a afetar a nossa expectativa de vida e o quão significativo é o resultado. Por que isso é sério? Se achamos que o estatístico realmente compreende significância estatística no complicado contexto da vida real, o grande mundo em oposição ao pequeno mundo dos livros didáticos, algumas surpresas. Kahneman e Tversky demonstraram que os próprios estatísticos cometiam erros práticos na vida real, de forma totalmente contrária aos seus próprios ensinamentos, esquecendo-se de que eram estatísticos. Pensar, lembro ao leitor, exige esforço. Meu colega Daniel Goldstein e eu fizemos algumas pesquisas com os quants, profissionais de finanças quantitativas. E percebemos que a maioria não entendia o efeito prático de noções elementares, como variação ou desvio padrão. Conceitos usados por eles em praticamente todas as suas equações. Um poderoso estudo recente de Emery Sawyer e Robin Hogarth mostrou que muitos profissionais e especialistas na área de econometria, que fornecem pomposos números como regressão e correlação, cometiam erros crassos ao traduzirem na prática os números que eles mesmos estavam produzindo. Eles entendiam corretamente a equação, mas cometiam graves erros de tradução quando tentavam representá-la na realidade. Em todos os casos, eles subestimavam a aleatoriedade e subestimavam a incerteza nos resultados. E estamos falando de erros de interpretação cometidos pelos estatísticos e não pelos usuários de estatísticas, tais como cientistas sociais e médicos. Infelizmente, todos esses vieses levam à ação e raramente à inação. Além disso, sabemos agora que a mania contra as gorduras e os slogans "gordura zero" resultam de um erro fundamental na interpretação dos resultados de uma regressão. Quando duas variáveis são corresponsáveis por um efeito, aqui nesse caso carboidratos e gorduras, às vezes uma delas detém exclusivamente a responsabilidade. Muitos caíram no erro de atribuir os problemas do consumo conjunto de gordura e carboidratos à gordura e não aos carboidratos. Além disso, o grande estatístico e desmistificador das más interpretações estatísticas, David Friedman, demonstrou de modo muito convincente, junto com outro autor, que o vínculo com o qual todos estão obcecados entre sal e pressão arterial não tem base estatística. Talvez ele exista para algumas pessoas hipertensas, porém é mais provável que esta seja a exceção, mais do que a regra. O, entre aspas, rigor da matemática na medicina. Aqueles que se divertem com o charlatanismo oculto na matemática fictícia das ciências sociais podem se perguntar por que isso não aconteceu com a medicina. Na verdade, o cemitério de ideias ruins e ocultas mostra que a matemática nos iludiu exatamente aí.
Houve muitas tentativas de colocar a medicina em números, mas elas caíram no esquecimento. Houve um período em que a medicina derivava seus modelos explicativos das ciências físicas. Giovanni Borelli, em De Motu Animalium, comparou o corpo a uma máquina composta de alavancas animais. Portanto, poderíamos aplicar-lhes as regras da física linear. Repito, eu não sou contra o discurso racionalizado, culto, desde que não seja frágil ao erro. Eu sou, antes de mais nada, um tomador de decisão híbrido, e nunca separarei o filósofo probabilista do tomador de decisão. E, sendo assim, sou uma pessoa mista o tempo todo. Na parte da manhã, quando bebo o antigo líquido chamado café, ao meio-dia, quando almoço com meus amigos, e à noite, quando vou para a cama segurando um livro. Sou radicalmente contrário ao discurso racionalista ingênuo, pseudo-culto, com problemas ao estilo da madeira verde, que se concentra unicamente no conhecido e ignora o desconhecido. Também não sou contra o uso da matemática quando se trata de aferir a importância do desconhecido. Essa é a aplicação robusta da matemática. Na verdade, todos os argumentos do presente e do próximo capítulo baseiam-se na matemática da probabilidade. Mas não se trata de um uso racionalista da matemática. E a matemática, em grande parte, permite a detecção de inconsistências flagrantes entre as afirmações sobre a gravidade da doença e a intensidade do tratamento. Por outro lado, o uso da matemática nas ciências sociais é como o intervencionismo. Aqueles que a praticam profissionalmente tendem a usá-la em todos os lugares, exceto onde possa ser útil. A única condição para essa espécie de racionalismo mais sofisticado. Acreditar e agir como se a história toda não estivesse em nossas mãos. Para ser sofisticado, é preciso admitir que não se é assim. A seguir, este capítulo apresentou a ideia dos efeitos de convexidade e do ônus da prova em medicina e na avaliação do risco de iatrogenia. A seguir, analisaremos mais aplicações dos efeitos de convexidade e discutiremos a via negativa como uma abordagem rigorosa para a vida.